vez, boa noite a todos. Queria agradecer ao Ciclo Esotérico Comunhão do Pensamento pelo convite, pela oportunidade de participar do trabalho dessa noite. E o tema que nós escolhemos para esse encontro é Dharma, propósito de vida. Na realidade, o tema central é Dharma. Propósito de vida foi acrescentado para criar uma conexão com a nossa realidade. Essa palestra ela foi baseada principalmente no livro Dharma, Harmonia Cósmica, do Antônio Geraldo Buch. É um médico de Piracicaba, voltado para o esoterismo, fez parte da Loja Teosófica de Piracicaba, e é um livro muito simples que descomplica, que desmistifica um pouquinho a palavra Dharma. A palavra Dharma, ela na realidade, a origem dela é do sânscrito. Tem diversas palavras do sânscrito que foram incorporadas no nosso vocabulário. Por exemplo, yoga, karma, chakra, ayurveda. Mas a palavra Dharma é uma palavra assim que não é de fácil compreensão, por diversos motivos. Primeiro porque ela veio de uma cultura completamente diferente da nossa. A Índia é uma civilização antiga, complexa. Ela foi o berço de 4 grandes religiões: hinduísmo, budismo, sikhismo e jainismo, e além disso tem mais 2 religiões que também fazem parte do cotidiano da Índia, que é o islamismo e o cristianismo. Então é um país que tem uma forte cultura religiosa, uma forte cultura espiritual. Ela é tão complexa que se falam 26 línguas da Índia. E uma delas é o sânscrito, que é a língua, uma litúrgica muito antiga. São palavras muito ricas em significado. E ele é usado tanto pelo budismo, pelo hinduísmo, pelo jainismo, em textos religiosos e textos também filosóficos. Para compreender o que é Dharma, é uma compreensão muito mais intuitiva, abrangente, do que propriamente um entendimento através de uma tradução. Quando se traduz de uma língua para outra, normalmente nós empobrecemos o conteúdo da palavra. Por exemplo, 2 culturas ocidentais, Estados Unidos e Brasil. Tem uma série de palavras incorporadas aqui que não tem exatamente uma tradução. Blackout, por exemplo, ou backup, são palavras que a gente usa muito. Agora imagine fazer uma transposição da cultura oriental, de uma cultura indiana, para o português. Então, a palavra sânscrita ela tem diversos significados. Ela pode ser usada para religião, atributo, potencialidade, mérito, doutrina, crédito, lei, dever, direito, justiça, virtude, retidão, piedade, mérito, condição, sabedoria e verdade. Eu tomei a liberdade de acrescentar no Dharma o propósito de vida, porque afinal das contas, nada acontece por acaso, absolutamente nada. Essa vida, ela não ocorre por acaso. Ninguém conhece alguém por acaso. Não existe sorte, coincidência ou mero acaso. Há um significado para tudo, um propósito em cada ato, em cada fato, em cada fenômeno. Talvez em um primeiro momento não possamos entender. Nós estamos aqui num contexto maior para cumprir um significado, cumprir uma missão. Cada um tem um determinado talento, tem determinadas potencialidades que ele vai despertando ao longo da existência e colocando o seu propósito de vida em prática. Uma definição que a teosofia adota, mas que também
não é muito simples, mas dá um entendimento melhor, é que Dharma é a natureza interior de uma coisa num dado momento da evolução, bem como a lei que governa o seu estágio seguinte de desenvolvimento. Então, à medida que nós fomos passando por diversas encarnações, adquirindo experiências, crescendo espiritualmente, evoluindo, nós chegamos num determinado momento que nós temos que dar um novo salto evolutivo, porque a evolução ela é contínua, ela não é feita assim por etapas, é um processo contínuo. Nós vamos dormir de um jeito à noite, acordamos seguinte, através das nossas experiências do inconsciente, e tudo isso vai nos modificando. Essa natureza interna posta pelo nascimento no meio favorável para o seu desenvolvimento é que modela a vida exterior que se expressa através de pensamentos, palavras e ações. Então, se eu nasci num país chamado Brasil, numa cidade de São Paulo, na Zona Oeste, numa determinada família, é porque esse é o melhor ambiente, o ambiente mais propício para que eu possa desenvolver o meu propósito de vida. E uma pessoa, ao atingir o nível de evolução, traz consigo a necessidade de novo período evolutivo, pois coisa alguma é estática, tudo se encontra no eterno vir a ser. É que nem o aluno que do primeiro passa para o segundo ano, completa o ciclo, passa para o terceiro ano, até chegar na faculdade, curso superior, pós-graduação, pós-doutorado. É uma evolução contínua. Isso acontece em todas as fases da vida. Dharma, alguns conceitos, todos os seres da natureza têm Dharma, não apenas o homem, mas as espécies interiores, os reinos da natureza interiores. Pessoas possuem diferente Dharma, não existe um Dharma. Assim como não existem duas impressões digitais iguais, também não tem Dharma. Depende do estágio evolutivo e pelas experiências que a pessoa tem que passar na presente encarnação. Os deveres diferem para cada alma de acordo com o estágio da sua evolução. E essa variedade, que é a humanidade, em que ela é constituída por indivíduos e cada indivíduo tem a sua individualidade, é para o universo alcançar a perfeição. Porque se cada uma parte desempenhar a sua função, o universo ele cresce e evolui como um todo. Dharma também é conhecido como o caminho para a perfeição, e tudo tem sua hora e lugar certo para acontecer. Como já falamos anteriormente, nada é por acaso. Se nós esbarramos numa pessoa, conhecemos essa pessoa, não foi por acaso, foi provavelmente algo que já estava previsto num plano maior para que aqueles dois seres se conhecessem. Vivemos para cumprir o Dharma. Quando se descobre o Dharma, as energias fluem livremente. O Dharma está embutido no nosso, na nossa individualidade, no nosso eu superior. Ele não é através do intelecto, através da razão, que nós vamos conhecer o nosso Dharma, mas sim no aprofundamento do eu interior. E além do Dharma coletivo, que é o Dharma individual, existe também, aliás, o Dharma individual, existe o Dharma coletivo. Então, famílias, se elas estão juntas, os diversos membros da família, elas também têm o Dharma coletivo. Algumas famílias famosas, que nem Kennedy, que nem Matarazzo, são famílias que tinham entidades, cada entidade tem um Dharma. O círculo esotérico tem o Dharma, os Rosa Cruz tem um outro Dharma, a Sociedade Teosófica tem outro Dharma. E também
cidades pequenas têm Dharma, países têm Dharma e a Terra também tem Dharma e o universo também. Então, cada uma delas tem um determinado propósito. O Dharma coletivo são padrões gerais de desenvolvimento em determinado tempo. E é o resultado da soma dos Dharmas individuais. Se compara com uma orquestra. Um toca um instrumento de corda, outro toca um instrumento de sopro, outro toca um instrumento de percussão, mas esse conjunto de sons é que forma a harmonia e forma uma sinfonia tocada por uma orquestra. E assim também acontece na humanidade. O Dharma, nós podemos ter informações sobre ele, por exemplo, através da astrologia. Não a astrologia de jornal e de revista, mas a astrologia séria, feita por um astrólogo que domina bem a astrologia. E o nascimento nosso, na realidade, não é uma obra por acaso. Como falou o cientista Kepler, tudo que ocorre no céu se sente oculto de alguma maneira na Terra e na natureza. E no momento do nosso nascimento, as emanações energéticas dos astros, no momento do nascimento, correspondem às vibrações que acompanharão a pessoa durante a encarnação atual. A astrologia, antigamente, ela tinha, vamos dizer, uma credibilidade muito maior. Hoje, ela já tem uma importância, vamos dizer, relativa. Tanto assim que todos os grandes astrônomos também foram grandes astrólogos. O Isaac Newton, o Galileu, Copérnico, todos eles, naquela época, não havia separação entre astronomia e astrologia. Nós também podemos ter pistas valiosas sobre o nosso Dharma através do estudo dos 7 raios, que tem diversas escolas filosóficas que disponibilizam esse ensinamento. Na sociedade teológica tem os 7 temperamentos humanos. E como é que isso daí resulta? O Logos, que é o Logos planetário, ou Deus, ele tem 3 emanações, ele manda 3 energias. Essas 3 energias, quando atingem a nossa consciência, elas se transformam em sabedoria, vontade ou atividade. Então, todos nós temos esses 3 atributos divinos. Em alguns predomina a vontade, no outro sabedoria e na outra atividade. Então, quem tem mais atividade faz parte do primeiro raio, que é o raio do poder. Então, são pessoas que têm inclinação para a política, inclinação para o empresariado, inclinação para a carreira militar. O segundo raio é o raio do amor, sabedoria. São pessoas já voltadas para o bem do próximo, para a filantropia. O terceiro raio é a atividade da mente. É a filosofia. As pessoas têm inclinação para a filosofia. E assim é por diante. O Dharma, ele traz tudo aquilo que nós fizemos, praticamos ou vivenciamos em encarnações anteriores, ou em vidas anteriores. Se na vida anterior nós praticamos boas ações, nós vamos ser colocados num bom ambiente na vida atual. Se nós praticamos más ações, somos levados a ambientes maus. Se nós tínhamos desejos e aspirações, isso se transforma em capacidade. Pensamentos concretos moldam o caráter. Os êxitos levam ao entusiasmo. As experiências levam à sabedoria. Experiências dolorosas levam ao desenvolvimento da consciência. E a vontade de servir ao próximo leva ao desenvolvimento da espiritualidade. Então, se nós temos esses atributos, é por causa de ações, pensamentos ou emoções vivenciadas na vida anterior.
Um exemplo de algumas cidades que têm núcleos de pessoas que praticaram o seu Dharma durante a vida e, com esse estilo de vida, chegaram a centenários. Uma delas é a cidade, uma aldeia de Okinawa, do Japão, que eles desenvolveram uma filosofia que chama Ikigai. Ikigai, a tradução, seria aquilo que nos move a sair da cama de manhã. Ou seja, a gente sai com propósito. E eles têm 10 regras. Manter-se ativo, fazer tudo com calma, não comer em excesso, rodear-se de bons amigos, estar em contato com a natureza, sorrir, se manter em forma, uma postura de gratidão, focada no presente, nem no passado, nem no futuro, e praticar a aceitação, a resiliência. Tem umas 5 zonas no mundo que foram estudadas, que são as zonas azuis. A Okinawa é uma, a Sardenha é outra da Itália, tem uma na Costa Rica, tem uma na Grécia. São locais que existe uma população de centenários muito grandes, acima da média. Isso não acontece por acaso. Vamos saltar esse slide. O budismo, ele também tem as 8 regras, que são os 8 caminhos corretos, que levam ao desenvolvimento do Dharma. Primeiro é o pensamento correto. Segundo é a palavra correta que decorre do pensamento. Terceiro, a ação correta. Quarto, o modo de vida correto. Quinto, o esforço correto. Sexto, a atenção correta. Sétimo, a concentração correta. E oitavo, a compreensão correta. Então, essas virtudes, esses atributos, levam ao desenvolvimento do Dharma. Um filósofo, o Eckhart Tolle, tem uma frase que fala que o mundo não é feito para te fazer feliz. O mundo é feito para te desafiar e te fornecer incentivos para acessar o despertar. Despertar é buscar a iluminação, é buscar o nosso crescimento espiritual. E no Espiritismo, o Chico Xavier, ele deixou um poema. Eu destaquei alguns trechos aqui, algumas frases que mostram o que é o Dharma também, do ponto de vista do Espiritismo. Nasceste do lar que precisavas, vestistes o corpo físico que merecias, moras onde o melhor Deus te proporcionou de acordo com o teu adiantamento. Mais embaixo, teu ambiente de trabalho é o que elegeste. Teus parentes, teus amigos são os alvos que atraíste com a tua própria atividade. Então, tudo aquilo que acontece conosco na vida pessoal, na vida profissional, na vida familiar ou na vida religiosa, tudo isso é algo que nos leva a esse estado. Tem um outro autor, o Deepak Chopra, que ele faz 3 recomendações para que ele dá 3 recomendações para encontrar o karma ou o nosso propósito de vida. O primeiro é buscar o nosso interior, é nutrir amavelmente hoje a divindade que habita em você no fundo da sua alma. O segundo passo é fazer uma lista dos meus talentos. Então, no que eu sou bom? O que eu tenho que eu faço com muito prazer? Depois fazer uma outra lista de coisas que adora fazer quando está expressando esses talentos. Porque quando nós colocamos o nosso potencial, as nossas potencialidades, os nossos talentos em ação,
nós sentimos um prazer muito grande. Então, essa sensação de prazer é uma indicação que nós estamos agindo de acordo com o nosso propósito de vida, de acordo com o nosso Dharma. E a terceira questão é perguntar a si mesmo diariamente: como posso servir, como posso ajudar? Porque o propósito de vida, ele não existe apenas para o nosso desenvolvimento espiritual. Ele existe para que nós possamos ajudar o próximo. Porque nós vivemos no coletivo, não no individual. E aqui eu destaquei um trecho também sobre os outros. Nascemos para viver e ajudar uns aos outros. Todos nós precisamos uns dos outros. E depois tem uma lista. Nascemos através dos outros. Nosso primeiro banho foi dado pelos outros. Nosso nome foi dado por outros. Fomos educados por outros. A sua renda vem por meio dos outros. Quando adoecemos, somos cuidados por outros. Nosso último banho será dado por outros. O nosso funeral será realizado por outros. Nossos pertences serão herdados por outros. Nessa vida precisamos dos outros, o tempo todo. Cada um de nós é o outro do outro. Devemos cuidar um dos outros. Então, o significado da vida, o Dharma, é não nós nos voltarmos para dentro, mas sim, através dos nossos recursos de potencialidade, nós voltarmos para o próximo. Muito obrigado. Tem o meu e-mail embaixo, se alguém quiser mandar algum comentário, dúvidas, críticas, fique à vontade. Muito obrigado. Obrigado.